Muito boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Gostaria de agradecer a presença de todos. Daremos início, então, ao nosso webinar, conhecendo um pouquinho mais sobre os potenciais do Elicita, nossa plataforma eletrônica, para julgamento de licitações em modalidades eletrônicas. Gostaria de me apresentar. Me chamo Cristiano, sou coordenador de desenvolvimento de software aqui na IPM Sistemas. Atuo há cerca de 7 anos na empresa, dos quais 3 aqui no desenvolvimento de software. A IPM que desenvolveu o software AtendiNet e inúmeras outras soluções, né, como a primeira IA aí para a gestão pública, desenvolveu agora também o Elicita. Tá? Estaremos então falando um pouquinho mais aí sobre essa solução. Compartilhar aqui com vocês a nossa agenda. Faremos uma visão geral então da plataforma, ou seja, o que é, para quem é, como funciona e quais são os benefícios, né? Falaremos dos modelos atuais, os seus riscos e ineficiências. Falaremos dos diferenciais da nossa solução, que é nativa do software AtendiNet, e isso eu diria que já é uma das diferenciais. Faremos uma breve demonstração também da nossa solução, né? De forma mais detalhada, pedimos que entre em contato com a nossa equipe, mais à frente deixarei o contato, mas faremos uma apresentação breve dos principais destaques da nossa solução e o que ela permite que seja executado. Iremos fazer uma demonstração dos resultados reais de alguns dos clientes que já estão utilizando a nossa plataforma há alguns meses, já tem processos julgados. Teremos também a participação de um convidado, né, de um município, que já faz uso da nossa solução e vai poder dar um feedback também para vocês. E por fim, abriremos aí para perguntas e debates, mas sintam-se à vontade para, a qualquer momento, enviarem suas dúvidas ali no chat da nossa apresentação, que a nossa equipe aqui vai estar respondendo, tá? Mas, ao final, também abrirei um espaço para que vocês possam se manifestar. Uma visão geral, então, é importante destacar, antes de mais nada, que o Elicita não é simplesmente mais uma plataforma eletrônica, né? E sim uma solução tecnológica nativa do AtendiNet, voltada aí ao julgamento de processos licitatórios em modalidades eletrônicas. Seu propósito seria atender gestores que buscam aí otimizar as rotinas internas, desburocratizar e eliminar o retrabalho normalmente enfrentado aí pelos pregoeiros e agentes de contratação, né, em função da necessidade de operações manuais, né, nesses softwares que hoje utilizam integração e limitam as comunicações. Por ser uma solução nativa do software AtendiNet, permitimos aí a sincronização integral e em tempo real de todas as informações do Elicita para o AtendiNet e do AtendiNet para o Elicita. Isso significa que cada etapa executada na nossa plataforma, os dados são imediatamente já disponibilizados aí para sincronizar com o AtendiNet, né? Conferindo então maior agilidade aos trâmites, eliminando operações manuais e, consequentemente, erros operacionais aí que seriam advindos da questão da operação manual. A plataforma ela também promove maior controle social e transparência pública. Nós disponibilizamos uma consulta pública de todos os atos praticados pelos agentes e também pelos fornecedores durante a sessão, né, sem exigir qualquer tipo de cadastro ou login. O cidadão ele tem acesso livre a essas informações da licitação, reforçando aí com isso o compromisso com a publicidade e com a transparência administrativa. Outro ponto muito relevante é a desburocratização do acesso. Os fornecedores eles realizam um cadastro bem simples, de forma fácil, informando dados básicos e anexando um documento que comprove a sua condição jurídica. Processo aí que leva menos de 2 minutos. Já os agentes de contratação, pregoeiros, né, os condutores da licitação, eles não demandam de nenhum tipo de solicitação de acesso ou novos cadastros. Eles simplesmente logam no Licita com o mesmo login que já utilizam atualmente para logar no software AtendiNet. Além disso, o Elicita garante um diferencial competitivo essencial, né, já que para a participação de fornecedores ele é totalmente gratuito. Então, a ausência de taxas, mensalidades ou comissões acaba ampliando de forma significativa o número de interessados, promovendo, então, com isso, maior competitividade e, consequentemente, redução dos custos finais
das contratações públicas, né? Então, é o grande diferencial e o maior benefício, eu diria, né, para a própria administração, que embora tenha o custo de contratação da solução, não onera os fornecedores e com isso aumenta a competitividade e consegue adquirir aí o objeto que visa contratar por um preço mais baixo. Por fim, obviamente, não menos importante, né, a nossa plataforma ela opera em conformidade com a legislação vigente e a gente também transmite todos os dados necessários e requeridos pelo Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, já por meio do Atendinet, né? Tudo que é pertinente aí às licitações a gente envia já pelo Atendinet. Falando então um pouquinho sobre os riscos e a ineficiência dos atuais modelos, hoje a limitação da comunicação entre sistemas que utilizam integração acabam obrigando o agente público a redigitar informações e cadastrar documentos em diferentes plataformas. Isso aumenta aí o risco de erros, gera retrabalho, obviamente, um retrabalho desnecessário e torna todo o processo mais lento e custoso, né? Os modelos atuais, eles operam de forma mais rígida e baseando-se em etapas sequenciais que dificultam a fluidez das compras públicas. Como resultado, os agentes acabam perdendo eficiência, não conseguem formalizar as contratações de maneira parcial e enfrentam aí um processo excessivamente burocrático. O uso de múltiplos sistemas também fragmenta as informações e acaba dificultando aí o acesso do cidadão às informações, né? Quando o controle social ele é prejudicado, a transparência também diminui e compromete então a clareza e confiabilidade dos dados públicos, né? Embora muitos modelos privados não gerem custo direto ao órgão público, eles transferem também esses custos, então, aos fornecedores, né, por meio de taxas, mensalidades, e isso, consequentemente, acaba reduzindo aí a participação. Reduzindo a participação, não há competitividade, e no final das contas, então, a administração vai acabar pagando mais caro por um objeto que teria condições de adquirir ou contratar por um preço menor, caso houvesse maior competitividade. Falando então aqui dos diferenciais da nossa solução, alguns já até citei de forma breve, o Elicita ele é nativo do software Atendinet, né? Então isso elimina aí qualquer tipo de dependência de integração e garante que todas as informações fluam de forma natural, confiável e imediata entre os sistemas, né? Por sincronizar 100% dos dados em tempo real, o Elicita reduz também o trabalho, evita as operações manuais, minimiza com isso os erros operacionais, tornando todo o processo licitatório mais ágil e seguro. Nossa plataforma desburocratiza e acelera também as contratações, pois permite a homologação parcial, né, dos processos licitatórios, facilitando aí a continuidade do processo, mesmo quando apenas parte do objeto já foi definida. Ou seja, como mostrarei mais à frente na própria plataforma, tem condições de manter alguns itens ainda lá nas fases de julgamento de recurso, na fase de amostra, em outras fases, enquanto outros itens ou lotes já foram definidos, seus vencedores, e possibilita então que sejam sincronizados com o Atendinet para já formalizar a homologação, adjudicação, contrato, se necessário, ou a mesma compra direta, né? O Elicita também amplia a transparência e o controle social a disponibilizar aí uma consulta pública de licitações, permitindo que qualquer cidadão, de forma fácil, sem necessidade de cadastro ou qualquer tipo de login, possa acompanhar aí todos os atos que foram praticados, né, desde a publicação da licitação lá no portal até o acompanhamento integral das fases subsequentes, né, julgamento, habilitação, mensagens que foram trocadas no chat, inclusive inúmeras informações. Como citei também, os pregoeiros e agentes de contratação eles têm um acesso facilitado, né, não demandam de nenhum tipo de novo cadastro, o login é efetuado a partir do mesmo acesso que já utilizam no Atendinet, login e senha, e os fornecedores, de forma bem prática, né, em menos de 2 minutos fazem a solicitação de acesso, cadastram ali 2 documentos que comprovem a situação jurídica da empresa, a nossa equipe técnica que faz a avaliação e normalmente aí no mesmo dia, em poucas horas, já libera
o acesso do fornecedor, estando tudo ok, e ele pode então fazer login na plataforma, se cadastrar ali nas licitações que visa participar, preencher proposta e no dia e hora programados pela administração participar do certame. Dispomos de um suporte técnico dedicado à plataforma, tanto para os fornecedores quanto para os agentes de contratação, e também, além dos meios oficiais de comunicação, que a administração pública já tem conhecimento, a gente dispõe aí de uma base de conhecimento muito rica em relação ao conteúdo. Temos vídeos, temos inúmeros artigos, ilustrados, inclusive, que permitem aí se orientar de forma bem facilitada, né, para aprender as diferentes rotinas que a gente disponibiliza na plataforma. Oferecemos também funcionalidades práticas que agilizam aí o trabalho diário dos agentes e também dos fornecedores, né? Tais como o assistente de inexecuibilidade. Durante a apresentação na plataforma vou mostrar o que é e para que serve. Alguns destaques visuais, né, que orientam os envolvidos no certame à tomada de decisão, a concentrar suas ações e atenção durante a sessão, né? Bem como o chat compartimentado, que visa justamente isso, poder auxiliar aí os envolvidos a concentrarem a atenção em determinadas mensagens que são enviadas no chat. Temos notificações de eventos, que são disparadas tanto no Attendinet quanto no Elicita e também em envio de e-mails, tá, para os fornecedores e aos agentes de contratação. Temos robô de lance, que hoje é regulamentado, então é nativo da nossa plataforma. Essa seria uma comodidade aí para os fornecedores que podem fazer a configuração prévia e não precisam, nesse caso, dar os lances por conta própria, né, manualmente. O assistente de proposta, que auxilia aí os fornecedores no cadastro de propostas de milhares de itens em questões de segundo, né, ao invés de terem que digitar manualmente. O assistente de lance, que visa basicamente o mesmo que o robô, mas nesse caso tem uma ação manual do fornecedor para confirmar o lance que o sistema está sugerindo. E a readequação automática, que é até uma rotina que vocês já utilizam atualmente no Attendinet, né, quando a licitação é por lote. Permite aí de forma facilitada, então, fazer essa readequação com base no percentual de desconto concedido aí pelo fornecedor. Essas últimas rotinas, esses facilitadores, robô de lance, assistente de proposta, assistente de lances e a readequação automática, embora comodidades para os fornecedores, elas auxiliam e são benefícios diretamente para a administração pública também, né? Por que eu digo isso? Na medida em que o sistema faz essas operações de forma automatizada, elimina o erro operacional que poderia ser gerado pelo fornecedor ao digitar de forma equivocada aí alguma informação, né? Seja um lance ou até mesmo o cadastro da proposta. E isso poderia aí daqui a pouco inutilizar a proposta, o lance e frustrar a contratação mais à frente, né? Gerando ônus para a administração pública que teria que eventualmente licitar novamente caso não tivesse um segundo, terceiro colocado para chamar, né? Então, são recursos aí que tornam a atuação mais organizada, rápida e também orientada. Farei uma breve demonstração, então, da nossa plataforma. Tanto os fornecedores quanto os agentes de contratação, no dia aprazado para sessão, vão fazer o acesso nesse domínio, elicita.atende.net. Tá? E, após acessarem esse link, vão entrar nessa página aqui, que é o nosso portal, né, antes do login. Rolando um pouquinho mais aqui abaixo, tem acesso às notificações, né, às últimas notícias referentes às licitações publicadas recentemente. E tem condições, obviamente, de ver todas elas, né, uma forma de lista aqui, consultar e obter mais detalhes caso clique aqui na licitação, vão ser direcionados para informação do objeto completo, o dia que foi publicado, os dados de abertura, hora da sessão e os valores aí estimados para essa contratação. Então, o fornecedor ele tem acesso a essa página aqui, assim como o cidadão, e caso ele tenha interesse em alguma dessas licitações, se ele ainda não é um fornecedor cadastrado no Elicita, ele vai fazer a solicitação de acesso, clicando aqui nesse card, né,
como eu comentei, a solicitação ela é bem desburocratizada. A gente leva cerca de 1 hora ou um pouco mais, mas sempre no mesmo dia a gente faz a análise da documentação, da solicitação de cadastro e estando ok a gente defere. O cadastro dele leva menos de 2 minutos, ele só tem que preencher o nome e razão social, colocar o CPF CNPJ, vai ter que indicar um e-mail obrigatoriamente para que a gente possa enviar os dados de primeiro acesso dele, né? Outra informação que é obrigatória seria o endereço e cadastrando aí 2 documentos que comprovem a situação jurídica da empresa. A gente já vai receber uma notificação aqui de uma nova solicitação de acesso, vai fazer a avaliação e deferindo ele vai receber uma comunicação com os dados para o login. Esse outro card aqui, ele diz respeito à questão da transparência, né, e o acesso público. Então, a consulta de licitações é uma consulta pública, qualquer cidadão que tem interesse, ele pode efetuar essa consulta, não vai ter necessidade de nenhum tipo de login para ver todos os dados aqui dessas licitações. Selecionando uma licitação, por exemplo, no visualizar eu vou ter mais detalhes, como o objeto completo, datas e horários da sessão, fundamentação legal que embasou essa licitação, quem vai ser o condutor dessa licitação, dados como o item, né, o item e seu respectivo valor. Caso tenha anexos, né, compartilhados aqui com esse processo licitatório, é nessa ação de anexos que eu vou encontrá-los. Podem observar aqui, ó, por exemplo, essa licitação é a licitação de obras e serviços de engenharia e ela tem 202 anexos, tá? Relacionados aqui ao processo licitatório. Então, desde vários arquivos relacionados aos projetos, né, da obra, como memorandos, edital e tudo mais. Em licitações, em plataformas que utilizam integração, a comunicação se limita ao edital de licitação ou a um termo de referência, né? E quando necessário mais informações, mais anexos, é primordial que o agente de contratação faça isso de forma manual, né? Fazendo o download da sua máquina, fazendo upload no sistema terceiro e vice-versa depois do julgamento também para dentro do Attendinet, né? Com o Elicita a gente elimina todo esse retrabalho, porque a gente sincroniza 100% dos dados. Então, o município de Paranavaí, por exemplo, quando compartilhou todos esses mais de 200 anexos aqui dessa licitação, fez isso de forma facilitada, utilizando ali o sistema por meio da questão de ser nativo, né, do Attendinet. Caso tenha sido gerado ata na sessão, vai constar aqui, vocês vão ter condições de observar também. E aqui nessa aba de proposta sessão, tem tudo o que aconteceu durante o julgamento do processo licitatório. O cidadão tem condições de ver as propostas cadastradas para essa licitação, quais foram os fornecedores, seus respectivos valores, né? Tem a possibilidade de ver tudo o que aconteceu na disputa, ou seja, todos os fornecedores e todos os lances ofertados por cada um desses fornecedores. Tem a possibilidade de conferir a habilitação, se o fornecedor foi habilitado, inabilitado. Tem a possibilidade de consultar os resultados. Então, quem foi o fornecedor vencedor, qual o percentual de desconto concedido por ele, qual o valor final da contratação. E aqui consegue também visualizar as informações que foram trocadas no chat de sessão entre o fornecedor e a administração pública, ou agente de contratação, nesse caso. E nessa aba de sistema aqui, a gente tem todas as mensagens que são disparadas de forma automatizada pela própria plataforma, mediante o avanço aí de alguma etapa, algum status novo para o item, tá? Então, essa é a nossa consulta pública. Qualquer cidadão, como eu disse, sem a necessidade de login, tem condições de acessá-la, bem como essa ação aqui, nesse card, de impugnação e esclarecimento. Também, conforme prevê a legislação, né, não há necessidade de restringir o acesso, a necessidade de se previamente cadastrar, né, para poder impugnar ou solicitar esclarecimentos de algum processo licitatório. Então, aqui a gente, nessa ação, nessa rotina, a gente vai listar todas as licitações que estão aptas ainda em tempo, né, de receber aí uma solicitação de esclarecimento ou impugnação. Caso haja alguma já cadastrada,
terão condições de consultar aqui, nesse caso não há nenhuma, e caso ache pertinente solicitar um esclarecimento ou impugnar, vão poder fazer por essas rotinas aqui, né? Cadastrando, então, simulando aqui o cadastro, a única informação, obviamente, que você precisa preencher é o seu nome, né? Quem está solicitando esclarecimento ou impugnando, CPF ou CNPJ, no caso de uma empresa, e um endereço de e-mail para que a gente possa fazer a comunicação, né? Tanto notificá-lo do recebimento para a administração pública, quanto do julgamento, quando for. Então, é um outro acesso que não demanda aí de nenhum tipo de login. Então, aqui a gente tem distribuído mais informações, dados sobre o material de treinamento, né, como entrar em contato conosco, quais são os benefícios aí para os fornecedores e como acessar o Elicita. Não vou me ater a esse tipo de informação, esse não é o nosso foco hoje. Eu vou sim mostrar para vocês o acesso aqui nesse ambiente de demonstração. Aqui eu estou logado no Attendinet, né, para simular aqui como vocês fariam no dia a dia a publicação de uma licitação que mais tarde seria julgada na nossa plataforma eletrônica. Tá? Não tem segredo, vocês, com a experiência que têm já nos processos que já cadastraram no Attendinet, segue o mesmo rito. Tá? Vou pegar aqui uma licitação para fazer a publicação, por exemplo, essa webinar licitação para publicação 1. Deixa eu só mostrar para vocês, dentro da plataforma Elicita, que essa licitação ela ainda não se encontra aqui. Vocês, como agentes de contratação, quando logarem no Elicita, esse daqui é o domínio de teste, tá? O oficial não tem o IPM aqui, então estou num ambiente de teste. Quando vocês logarem, vocês vão encontrar essa ação aqui de condutor, gerenciar licitações, que vai dar acesso às licitações que vocês são os condutores. E também esse link aqui de materiais, artigos, né, que já já eu falo um pouquinho mais, e vai dar acesso ali aos artigos que a gente tem na nossa base de conhecimento. Tá? Esses dados aqui, fornecedor IPM, são acessos específicos aqui da equipe técnica, então vocês não vão dispor só dessa aba de condutor e material. Então, observem aqui, eu tenho 3 licitações, né? Voltando então aqui para o Attendinet, é essa licitação que a gente vai fazer a configuração para enviar lá para o Elicita. Então, no cadastro da minuta, assim como vocês atualmente selecionam uma dessas plataformas que o Attendinet possui integração, vocês vão estar selecionando então o Elicita, que é nativo do Attendinet, né? E depois de confirmar, o que precisa é fazer uma publicação. Dentre as publicações que vocês já normalmente fazem, né, nos meios oficiais de comunicação aí do município, bem como no portal do PNCP, vocês vão fazer uma publicação aqui no canal de comunicação, no veículo de publicação, Elicita, né? Do tipo edital, nesse caso, porque é a primeira publicação que a gente está fazendo, mas caso haja necessidade de fazer alguma alteração, alguma errata, né? Vocês vão selecionar esse tipo, e se necessário também tem como excluir essa licitação lá do Elicita por meio desse tipo de publicação, tá? Importante destacar que a comunicação entre o Atende e o Elicita, ela se dá por meio desses tipos de publicação. Então, confirmando aqui, ó, cadastrei uma publicação do Elicita. Se eu vim aqui no Elicita e der um consultar, essa licitação já deve estar aqui. Ó, webinar, licitação para publicação 1. Os anexos, eles não vêm de forma automática. Por quê? Eu preciso definir aqui no Attendinet quais são os documentos que eu quero compartilhar lá. Então, aqui na mesma aba de publicação, a gente tem essa rotina que direciona os anexos da minuta. Nessa coluna aqui, a gente consegue identificar quais os documentos estão ou não compartilhados com o Elicita. Caso queira compartilhar todos, eu posso selecionar de forma coletiva, clicar aqui nos 3 pontinhos e publicar no Elicita. Vai todos para lá. Eu vou fazer isso das duas formas para mostrar para vocês como funciona. Vou pegar aqui inicialmente 3 e fazer a publicação. É bem rápido essa sincronização. Se eu vier aqui no Elicita, agora em anexos, nessa licitação, já consta aqui os 3 anexos que eu acabei de compartilhar, né? Vamos fazer agora com os demais anexos. Deixa eu só desabilitar esses 3 aqui que já foram.
Ó, podem conferir aqui na coluna publicado no Elicita. Esses 3 estão como sim, que são os que a gente acabou de ver lá. E eu vou, então, enviar os demais. E em questão de segundos aí, toda a parte documental aqui dessa licitação já vai estar sincronizada aqui com o Elicita. Ó, todos os documentos já estão aqui, tá? Disponíveis aí, tanto na consulta pública, quanto para os fornecedores estarem acessando e identificando aí as nuances do edital que visam participar, tá? Bem simplificado. Então, em relação ao Attendinet, por hora, é isso que vocês precisam fazer. Configurando o cadastro da minuta, seleciona a opção Elicita e na publicação, o veículo de publicação Elicita, compartilha os anexos e está ok aqui por enquanto, até na etapa de sincronização que seria posterior ao julgamento lá na plataforma. Então, vindo aqui para o Elicita, antes de mostrar mais informações sobre a licitação que a gente acabou de publicar aqui, gostaria de mostrar a questão dos artigos, né? Os meios de comunicação são os mesmos para vocês que já utilizam a Attendinet, tem condições de abrir um atendimento conosco aqui, tem condições de acessar a nossa base de conhecimento por aqui também, né? Mas a gente traz também isso de forma mais resumida e simplificada aqui por meio dos artigos, tá? Então, caso tenham alguma dúvida, vocês podem selecionar ou buscar aqui pela consulta qual seria a dúvida, se tiver algum artigo específico sobre isso, selecionando ele e clicando em acessar, então vocês vão ser diretamente redirecionados ao artigo, né, para esclarecer essas dúvidas, tá? Como eu disse antes, são artigos elaborados e pensados para que tanto o fornecedor quanto o agente de contratação ele possa se auto-atender sem demandar de algum contato com nossa equipe, mas caso demande, a gente está aqui para melhor atendê-los, tá? Então, temos artigos específicos para os fornecedores, artigos específicos para os condutores, né, os procedimentos relacionados ao Elicita e os procedimentos relacionados ao Attendinet. Então, tudo informações que vocês conseguem por conta própria aí, identificar, né, e se auto-atender caso tenha algum tipo de dúvida. Voltando então aqui para o Elicita, vou pegar uma licitação aqui que já deixamos preparada na fase de disputa, que tem alguns itens distribuídos. Então, no dia e hora que vocês têm configurado para o julgamento da licitação, como eu disse, vocês vão acessar o domínio elicita.atende.net, vir aqui em gerenciar licitações, selecionando a licitação, vão clicar aqui na aba de proposta sessão e vão ser direcionados então ao nosso fluxo aqui de julgamento do processo licitatório. Nessa aba de status, selecionando um item, vocês vão ver, por exemplo, a vida útil desse item, né? Todas as fases que ele passou desde a sua publicação. Na fase de propostas, aqui nós não temos nenhum item, mas eu vou desabilitar então essa opção de status gerenciáveis, mas na aba de amostras, propostas, perdão, quando o processo ainda está recebendo propostas, vocês, como agentes de contratação, vão ter condições de observar aqui nessa coluna quantidade de propostas, quantas estão cadastradas para cada um dos itens ou lotes que compõem essa licitação, tá? Obviamente, aqui ainda há sigilo, conforme a legislação prevê, então vocês não conseguem identificar quem são os fornecedores que apresentaram proposta, mas sim quantas propostas tem, né? É um modo de vocês anteciparem se a licitação ela vai restar deserta ou não, tá? Então, no dia e hora pré-definidos para que a licitação ocorra, o sistema já bloqueia o recebimento de propostas e envia então todos os itens para essa fase de verificação inicial, né, na qual o agente de contratação, então, a depender do que configurou aí no seu edital, ele vai poder então fazer uma breve avaliação ou classificar de modo geral todos os fornecedores, né, que cadastraram proposta para seguir para as fases de disputa, tá? Tem 3 opções basicamente para se classificar os fornecedores. Eu posso fazer isso de forma individual, selecionando um item, por exemplo, e fazendo a classificação do fornecedor aqui. Posso fazer isso a partir dos selecionados, vou fazer nesse caso aqui, e eu posso classificar geral também, que vai enviar todos os itens, então,
né? Vai classificar todos os fornecedores para todos os itens, né? Então, eu vou fazer para três itens para fazer a demonstração para vocês. Classifiquei, então, os selecionados. E o agente de contratação ele pode definir quantos, né, a partir da classificação, ele deseja enviar para a disputa. Eu vou fazer um envio de 3 inicialmente, mas fica a critério de cada um, né? Normalmente, não se usa passar mais de 10 itens, né? Até porque a intenção é fomentar a disputa e se passar muitos itens de uma única vez, o fornecedor ele pode acabar se perdendo aí e a administração perdendo a oportunidade de obter a proposta mais vantajosa. Então, vou avançar esses 3 itens aqui para a aba de disputa, para mostrar para vocês como acontece aqui o gerenciamento nessa aba. Observem que passou a contar um tempo aqui, de forma retroativa, né? Esse tempo ele é fundamentado nesse modo de disputa, no caso aberto, então tem aí 10 minutos de sessão. Sempre que chega nos 2 últimos minutos ali, ele vai prorrogar caso haja algum lance, tá? Selecionando um item, por exemplo, eu consigo acompanhar aqui todos os lances que foram ofertados para ele e eu consigo também ranquear esses lances, né? Para não ver todos os lances que foram efetivamente dados, eu posso acompanhar aqui o ranking. Então, se eu tiver 5, 6 fornecedores, vai listar os 5, 6 fornecedores aqui. A gente vai ter condições de observar qual a diferença em percentual entre um valor de lance e o outro, entre um fornecedor e o outro. O tipo da empresa, se é de pequeno ou grande porte, o âmbito dessa empresa, se está sediada localmente, regionalmente ou é de fora, né? E eu tenho condições também de identificar o fornecedor somente a partir de um código, já que, segundo a legislação, aqui ainda existe o sigilo, tá? Observem aqui que essa linha ela ficou pintada aqui num tom mais roxo. Isso significa que algum dos fornecedores que estão participando dessa licitação deu um lance que ele precisou solicitar a exclusão. O próprio fornecedor ele tem condições de, por conta própria, excluir um lance, desde que esteja no intervalo de até 15 segundos que ele apresentou esse lance, ou que seja a primeira vez, né, que ele excluiu um lance, tá? Sendo então a segunda vez que ele está precisando excluir um lance para o mesmo item ou ultrapassado esses 15 segundos, que a regulamentação prevê, ele precisa então fazer essa solicitação. Quando ele clica na exclusão, a gente automatizou a rotina para ele fazer uma solicitação. E aqui vem a questão do nosso chat, né, compartimentado, que eu disse que ajuda aí os fornecedores e o agente de contratação a manter o foco naquilo que realmente é importante durante a sessão. Vai pintar uma notificação aqui, o agente de contratação vai conseguir identificar qual é o fornecedor e o código, né? O valor de lance que ele solicitou a exclusão e qual é o item para o qual ele solicitou a exclusão, né? Também a gente destaca essa linha para mostrar que é esse item, por exemplo, que foi solicitado, e aqui a gente vai destacar também qual foi o lance, né, que ele solicitou a exclusão. Então, o agente de contratação só precisa clicar ali na lixeirinha para excluir. A gente traz uma mensagem previamente configurada, mas vocês podem também cadastrar e informar qualquer coisa aqui e dar um confirmar, ele vai excluir esse lance. Ó, e ele vai ficar assim, então, tá? É uma comodidade e uma facilidade aí tanto para o fornecedor quanto para o agente de contratação, né, que consegue se localizar de forma mais ágil. Então, falando aqui um pouquinho mais sobre a compartimentação do nosso chat, essa aba de sistema, ela dispara as notificações automatizadas. Então, qualquer evento que ocorra e envolva aqui algum item, né, um avanço de fase ou qualquer coisa assim, ela vai notificar de forma automatizada aqui. E aqui no chat geral são as mensagens que são trocadas entre os fornecedores e os agentes de contratação, tá? O agente de contratação ele tem condições de suspender o certame também, né? Seja pelo motivo que for mais pertinente, ele pode suspender. Aqui vai travar então a disputa e ninguém mais vai conseguir enviar nenhum lance durante a fase de suspensão. E ele pode então retomar, né, assim que ele quiser, e o tempo passa a contar a partir do momento que ele havia suspendido anteriormente. Temos também essa possibilidade, né, a diferença mínima, que é algo que normalmente a entidade pública ela configura e já especifica no edital. Vocês têm a possibilidade de configurar isso também lá no cadastro dos itens já na minuta,
né? E a partir do momento que vocês definem isso e confirmam aqui, a gente notifica também que determinado item passou agora com um intervalo de 10 minutos, R$ 10, e qualquer lance ofertado pelos fornecedores, ele vai respeitar então esse intervalo mínimo aqui que foi definido pelo agente de contratação. Findado então o tempo aqui e não obtido mais nenhum lance, né, na prorrogação dos 2 minutos, os itens eles vão avançar para essa etapa de negociação. Em se tratando de uma licitação por lotes, é nesse momento que o fornecedor ele vai poder fazer a readequação, seja manual ou automática, que, né, é uma das diferenciais aí que a gente traz também. Tendo feito a readequação, ele pode anexar então o documento aqui, né, da proposta readequada, que normalmente a entidade pública requer. Observem aqui que a gente tem esse item, ele está destacado num tom amarelo, e ele tem uma característica aqui que define, né, exibe aí para o agente de contratação uma possível inexequibilidade. O que seria isso? Essa é aquele assistente de inexequibilidade que eu citei lá no início, né? A gente, por padrão, traz o que a própria legislação define, 75% no caso de obras e serviços de engenharia e 50% para demais produtos e serviços. Mas isso é configurável, né? Se vocês tiverem alguma exceção em alguma licitação, podem configurar para ela, né, outros parâmetros para execuibilidade. Aqui não é limitado nada, é simplesmente uma notificação, algo que alerta aí o agente de contratação para que ele possa tomar uma atitude mais certeira em relação a solicitar uma diligência, ou solicitar até mesmo que o fornecedor ele comprove a execuibilidade da sua proposta. Nessa coluna aqui, melhor oferta, a gente traz o valor que ele ofertou como último lance na aba de disputa, e aqui no valor negociado, perdão, a gente apresenta então um valor que ele eventualmente quis arredondar, por exemplo, né? Aqui no caso ele baixou mais 100 centavos para deixar o valor redondinho, aqui 10 centavos, né? Então tem essa possibilidade também. O tempo que os itens passam aqui nessa fase de negociação, ele é controlado pelo próprio agente de contratação. Então, se manifestou aí, pediu, né, para que os fornecedores eles cadastrem a proposta readequada ou que façam alguma espécie de negociação no valor, ele dá um tempo aí e caso ninguém formalize, ele pode avançar então por conta própria. Seus itens, caso exijam amostra, vai ter essa aba aqui de amostra também e eles vão parar aqui, né? Então, tendo a necessidade de amostra, os itens vindo para cá, tu vais poder fazer a convocação ou poder dispensar também a amostra, né? Caso seja pertinente. Eventualmente aí o item ou lote que exige amostra pode ser dispensada também. Tá? Convocando o fornecedor, ele vai ter rotinas ali específicas, caso seja um catálogo, por exemplo, que sirva como comprovação aí da amostra, ele pode estar anexando esse catálogo, ou um AR de um envio aí de correspondência, enfim. Seguindo então para a etapa de habilitação, como eu disse, havendo amostra vai existir essa fase, se não tiver, da negociação vem direto para a habilitação. Tá? Então, aqui nessa fase de habilitação, o agente de contratação ele pode fazer a convocação de forma individual, e nesse caso ele vai selecionar o fornecedor que ele deseja convocar, ou de forma geral, né, que vai convocar todos os fornecedores, então, estando nessa etapa de habilitação. Aqui tem a possibilidade de configurar por quantas horas, dias ou minutos você deseja fazer a convocação. Eu aqui vou convocar por 3 minutos, né, só para demonstrar para vocês a rotina. E a gente passa a controlar de forma também automatizada o tempo restante. Então, nesse período de 3 minutos, esses dois fornecedores vencedores, o fornecedor webinar que venceu o item 8 e o fornecedor Elicita que venceu o item 9, eles vão poder cadastrar a sua documentação e vincular nessa licitação. Tá? Tendo feito isso dentro do prazo, vocês vão ter condições de visualizar toda a parte documental aqui. A gente traz também uma informação nessa coluna de vínculo do dia e hora que ele fez o vínculo desse documento. E aqui no ícone de clipe, vocês têm condições então de visualizar, pré-visualizar ou baixar o documento. Os fornecedores eles também vão ter acesso
a essa rotina de documentos para estar conferindo demais informações. Vocês têm condições também de ver o histórico de inabilitação, caso o fornecedor seja inabilitado, e aqui as declarações do participante, que é uma informação, muitas vezes algumas de preenchimento obrigatório, já lá no cadastro da proposta, né? E outras de preenchimento opcional, é a administração que pode configurar. Tá? Nessa tela também a gente tem algo bem interessante aqui, que seria essa consulta aí às restrições e sanções, né? As consultas legais aí que normalmente o agente de contratação faz lá nos sites do governo federal, né? O site do SEIS, o site do SENEP, para conferir aí se certificada a idoneidade de determinado fornecedor. Né? Então a gente tem essa consulta aqui já nativa dentro do próprio Elicita. Vocês podem selecionar o fornecedor que desejam fazer a consulta. Aqui selecionar aonde desejam fazer a consulta, no SEIS, no SENEP ou em ambos, pode buscar de uma única vez. Observem que esse fornecedor ele tem sanções legais aplicadas a ele. Tá? Hoje, mais cedo, eu fiz essa consulta às 9h45, mas se eu selecionar esse fornecedor novamente e clicar em buscar, ele vai atualizar. Né? Então, às 14h43, hora local, ele fez uma nova consulta lá em ambos os sites e retornou essas informações. Não houve nenhuma nova sanção nesse período aí de horas, né? Mas ainda constam essas mesmas aqui. E aqui na ação de olhinho, vocês têm condições, então, de ver qual a empresa aí que foi sancionada, a fundamentação legal, né, que fundamenta a sanção aplicada ao fornecedor, qual a origem da sanção, as datas de início e fim da sanção, né, e demais informações. Informações essas que vocês também obteriam, né, na consulta lá por meio do link do governo. Mas a gente facilitou esse acesso, né, para que vocês não tenham que sair da plataforma, tem condições então de fazer a consulta aqui de forma nativa. Tem também a possibilidade de fazer impressão dessa consulta, né? De forma individual, também como a consulta, ou ambos. E, se quiserem, podem salvar essa impressão, habilitando essa opção, então, quando eu confirmar essa consulta aqui, todos os dados gerados nela, eles vão compor, então, essa habilitação do fornecedor, e depois, quando eu sincronizar lá com o Attendinet, eles também vão compor lá os anexos da minuta, os documentos de habilitação desse fornecedor. Tá? Então, é uma facilidade aí para a administração pública em termos de conferência, né, de idoneidade aí dos fornecedores participantes. Passando então aqui, ultrapassada a fase de habilitação, né, restando aí os fornecedores habilitados ou inabilitados, a gente segue então para a fase de recurso, onde a administração, o agente de contratação, ele vai fazer a convocação, né, vai iniciar aí o período de manifestação de recurso. A gente configurou aqui o tempo de 1 minuto, né, é um tempo irrisório, só para fins de demonstração também. Então, nesse 1 minuto, esses fornecedores vão ter condições de manifestar interesse recursal. Os itens que, eventualmente, não tiverem nenhum recurso impetrado nessa fase, eles vão seguir automaticamente aqui para a fase de finalização. Tá? E já vão estar aptos aí a serem finalizados e adjudicados para que possam ser, então, sincronizados lá novamente com o Attendinet. Observem aqui que o nosso exemplo é que houve uma manifestação do fornecedor webinar, né, no teste que a gente está fazendo. Aqui na ação de bonequinho, vocês conseguem detalhar. E caso ele tenha cadastrado alguma síntese da razão pela qual ele está entrando com recurso, vocês vão conseguir conferir aqui. Não é uma informação obrigatória, ele não precisa preencher, pode só manifestar, né, mas se ele quiser dar uma síntese aí dessa intenção, ele pode. Aqui a gente confere o item para o qual ele está entrando com recurso e o histórico, né? Aqui vai gerar também informações depois quanto à manifestação do agente de contratação, se aceitou ou não aceitou, e o julgamento posterior, tá? Então, caso aceitem, vocês vão clicar nessa ação de aceitar. Podem digitar qualquer informação aqui, se achar pertinente. E, ao dar o play, o sistema vai começar a controlar também de forma automatizada, né, o prazo legal previsto aí em leis quanto ao cadastro, né, desse recurso propriamente dito. Né? Aqui ele só manifesta a intenção e daí depois ele vai então fundamentar essa intenção
de recurso, tá? Aqui a gente tem 5 dias, né? Porque são 3 dias úteis, então a gente vai passar aí com o final de semana, são 5 dias, né, que o fornecedor então vai poder cadastrar a parte documental que fundamente aí o seu recurso. Então, como comentei antes, caso não haja nenhum recurso, né, para os itens, findado o prazo aqui que foi dado, eles vão vir automaticamente para essa fase, onde então o agente de contratação ele pode avançar a etapa. Aqui não tem nenhum item que esteja apto para isso, mas ele pode avançar essa etapa, restando então a situação finalizado / adjudicado e sendo passível então de sincronizar já com o Attendinet. Então, nessa licitação, por exemplo, eu vou pegar essa daqui que já está finalizada, a gente deixou pronta para migrar lá para o Attendinet, perdão, fazer a sincronização. Vocês vão fazer a geração da ata também, né? Essa ata, ela vai gerar um documento que também vai ser compartilhado lá com o Attendinet, tá? A ata da sessão, ela é bem completa. Pode ser optado por gerar ela de forma resumida ou de forma fragmentada. Se quiser só o mapeamento dos lances, pode gerar só o mapeamento dos lances. Se quiser só o chat de sessão, tem como gerar só o chat de sessão. Mas normalmente se gera uma ata completa, né? Então, na sincronização também esse documento ele vai ir para lá, tá? Então, essa é a licitação que a gente vai agora sincronizar com o Attendinet. Voltando aqui então para o Attendinet, vou pegar a licitação que encontra-se nessa fase de sincronização, que seria essa daqui, tá? Vocês vão executar essa ação. Na sincronização, vocês podem optar em trazer só as melhores ofertas e apenas os documentos dos vencedores. Mas se não marcar nada, ele vai trazer exatamente tudo o que aconteceu no certame até esse momento, tá? A parte documental, como por vezes as atas elas podem ser bem extensas, né, devido à quantidade de lances, dados, ou devido a inúmeros documentos cadastrados na licitação, como o exemplo ali daquela licitação de obras de Paranavaí, que tinha mais de 200 documentos, também os fornecedores vão acrescentar bastante documentos exigidos no edital. Então, a sincronização dos documentos a gente faz em segundo plano e a gente apresenta uma notificação aqui em cima depois que a sincronização dos documentos é feita, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Confirmando essa tela, vão poder observar que aqui embaixo o nosso fluxo ele vai ser totalmente preenchido. Vai ficar verdinho aqui, que a gente dá um aviso sobre o que foi importado lá do Elicita. Ó, observem que o fluxo ele preenche automaticamente com todos os dados já trazidos lá da plataforma, tá? Aqui na notificação, ó, observem que já sincronizou. Tem um bocado de arquivos ali nesse processo licitatório, mas foi bem rápido para sincronizá-los. Então, vocês vão ser notificados que foi concluída a tarefa de sincronização também dos anexos aí do Elicita, tá? Então, se a gente acessar aqui, por exemplo, a parte de habilitação dos fornecedores, vocês vão ver que os documentos de ambos os fornecedores que participaram daquela licitação já se encontram aqui. Ó, vocês podem selecionar qualquer um deles, né? E na ação de anexos aqui vão poder visualizá-los. Então, sem etapas manuais também nessa fase, né? A não ser o confirmar da sincronização. Retomando aqui também nos anexos da minuta, podem observar que a ata lá da sessão, ó, já se encontra aqui também, né? Então a gente sincroniza 100% das informações, tá? Não exige mais nenhum tipo de operação manual aí nessas fases. E, obviamente, os próximos passos aqui do agente de contratação ou da autoridade competente seria homologar, adjudicar o objeto, se necessário formalizar contrato e já seguir com as compras, né? Tudo de forma bem facilitada. Retomando então aqui para a nossa apresentação, gostaria só de recapitular com vocês, né, um fluxo resumido aí das operações que os agentes de contratação vão executar tanto no Attendinet quanto na plataforma. A gente tem então, inicialmente, a rotina que vocês já executam, né, que seria o cadastro da minuta, o cadastro da licitação, indicando então a nossa plataforma eletrônica Elicita e em seguida fazendo a publicação então no veículo de comunicação Elicita, né, para que os dados sejam sincronizados lá com a plataforma. Também não esquecendo, né, de enviar a parte de documentos que vocês acham pertinente
compartilhar lá com o processo licitatório. No dia e hora, então, programados para o julgamento, vocês vão fazer o login na plataforma Elicita, com o mesmo login que habitualmente utilizam já no Attendinet, e julgar essa licitação lá na data e hora programados, né? A partir do julgamento ou durante o julgamento, né, caso ultrapasse aí um dia devido ao porte da licitação ou que esteja suspensa, que se promova diligência, vocês podem gerar atas de forma individualizada, fragmentada também, e nesse caso, se o objeto ele tenha sido concluído no mesmo dia, geram uma ata só e fazem então a sincronização agora no Attendinet para trazer todos os dados lá do julgamento da licitação do Elicita para o Attendinet, né? Para que fique então disponível aí para fazer a homologação, adjudicação, formalizar contratos e compras. Lembrando que a gente conta com a homologação parcial, né, no Elicita, então há possibilidade de vocês trazerem parte dos itens já para o Attendinet para formalizar a compra, né, caso haja necessidade, enquanto os outros permanecem lá em função de algum recurso, em função de alguma amostra ou qualquer outro motivo que mantenha os itens lá na plataforma, tá? Seguindo aqui, então, nós realizamos aí uma análise consolidada das primeiras 30 licitações que foram julgadas por 4 dos nossos clientes, né, que inicialmente passaram a utilizar o Elicita como plataforma eletrônica de licitações. O município de Pomerode, aqui em Santa Catarina, bem como o Presidente Getúlio, também aqui do nosso estado, e o município de Paranavaí, aí no Paraná, foram 3 clientes que nos ajudaram aí a homologar a nossa solução, né? E Panambi, no Rio Grande do Sul, foi o primeiro cliente que efetivamente contratou a nossa solução. Hoje nós temos cerca de 9 entidades já publicando as licitações e julgando na nossa plataforma, mas esses 4 aí foram os pioneiros na utilização. E essa amostragem de 30 licitações, que em valores de referência somaram aí pouco mais de 31,4 milhões de reais, elas foram feitas por esses 4 clientes, tá? Foram as 30 primeiras licitações julgadas aí por esses clientes. E no montante total de referência, eles obtiveram então 8,4 milhões em economia aí aos cofres públicos, tá? Então essas licitações, só para explicar para vocês, a gente pegou o histórico das primeiras 30 licitações que foram julgadas em plataformas terceiras, esse mesmo objeto, e agora esse mesmo objeto julgado na nossa plataforma eletrônica Elicita, né, para efeitos de comparação. Então, os valores de referência eles são os mesmos em ambas as plataformas e a comparação que a gente fez, então, é o que eu vou destacar aqui para vocês agora, sobre os resultados aí que os clientes já obtiveram. Então, essas licitações, em média, nas plataformas terceiras, eles conquistaram aí uma economia de cerca de 15,1%. Tá? E agora, julgando esses mesmos objetos no Elicita, aumentou em mais de 67% essa economia adquirida e conquistada pela entidade pública, passando de 15,1% para 25,29%. Tá? Então, é um aumento bem significativo aí em termos de percentual, né, em relação à economia obtida nas plataformas terceiras e agora com a nossa plataforma Elicita. E como nós aumentamos essa economia, né? Como geramos mais economia aos cofres públicos? Simplesmente com a adição de novos fornecedores, né? A eliminação aí das taxas, comissões e mensalidades que são normalmente cobradas pelas plataformas terceiras, que acabam onerando de forma indireta a administração pública, a gente removeu esse custo dos fornecedores, né? E quem contrata agora a solução é a própria entidade pública. Com isso, ela consegue mais interessados nos processos licitatórios, gerando mais competitividade e, por consequência, reduzindo os preços de contratação. Então, trago aqui nesses gráficos os 4 clientes que têm utilizado a nossa solução, a quantidade de licitações que cada um até então julgou, e em azul aqui representa quantos fornecedores as 11 licitações julgadas, por exemplo, em Pomerode, tiveram nas plataformas terceiras, e agora comparado a esses mesmos objetos julgados aqui no Elicita, né? Em alguns casos, quase que
duplicou a quantidade de fornecedores participantes, mas efetivamente em todos os casos aumentaram, né? Paranavaí aí, por exemplo, passou de 25 para 40 fornecedores na competição. Então, em termos numéricos, antes 98 fornecedores haviam participado desses 30 processos licitatórios, e agora, com o Elicita, esses 30 processos licitatórios, eles atraíram 175 fornecedores, ou seja, 77 fornecedores a mais, né? Algo em torno aí de 78% de aumento no número de novos participantes. Trago aqui alguns cases, né, para demonstrar para vocês. Pomerode, aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente vê aí os efeitos claros da maior competitividade, né, que foi gerada. Uma licitação, por exemplo, de serviços de roçada, que normalmente, aí, desde 2013, o município tem licitado esse objeto, já em plataformas terceiras, atraía em média 6 fornecedores participantes. E agora, já na primeira vez que licitou com a nossa plataforma, atraiu 19 fornecedores, né, em função de não haver custo para a participação dos fornecedores. Uma outra licitação aí de projetos de engenharia, que normalmente atraía cerca de 7 fornecedores, aí mais do que triplicou, trazendo agora 24 interessados para o certame. Em Presidente Getúlio, o padrão se repete. Licitações que antes aí atraíam poucos fornecedores passaram agora a contar com um número muito maior. Por exemplo, a de material de expediente, que em média atraía aí 3 participantes. Nessa licitação, agora recente, julgada no Elicita, atraiu 8 fornecedores. E uma de uniforme escolar, a gente triplicou também o número de participantes interessados, passando aí de 4 para 12 fornecedores, né? Um aumento de 200%. Paranavaí, também tivemos um case, né? Dois, na verdade, onde uma licitação de materiais para eventos, artigos para eventos, que o município normalmente licita para os eventos do município, atraía em média aí cerca de 9 participantes, e agora já no primeiro processo licitatório aumentou em mais de 155%, atraindo aí 23 fornecedores ao todo. Uma outra licitação de construção civil, né? O município licita bastante questão de obras, né? Obras de construção. E historicamente aí, os últimos 5 processos que a gente avaliou, desde 2025 ainda, antes de utilizar o Elicita, e também licitações de 2024, uma média aí de 1,4 fornecedores participavam dessas licitações. E agora, nesse certame, que foi julgado já no Elicita, atraiu 5 fornecedores. Então, em questões de valores reais, né? Qual seria a economia aí que cada um desses clientes que estão utilizando a nossa plataforma obtiveram, né? O valor de referência, lá, que a gente citou no início, de 31,4 milhões, né? É o mesmo valor de referência para ambas as plataformas. Quando julgadas nas terceiras, os municípios eles obtiveram aí um desconto de 4,6 milhões. E agora com o Elicita, esses 31,4 milhões obtiveram 8,4 milhões aí de economia. Então, adicionalmente, que seria essa diferença, né, do que foi obtido de desconto nas plataformas terceiras e o que foi obtido de desconto no Elicita, a gente tem 3,7 milhões de reais em economia adicional. Como comentei, Paranavaí, devido ao vulto das licitações, né, licitações de obras aí, de mais de 7 milhões de reais, obtiveram um retorno econômico, né, ou um percentual de desconto muito maior, né, em economia para a administração pública, pouco mais de 2 milhões, né, seguidos aí de Pomerode, que com 11 licitações economizou adicionalmente aí mais de 1 milhão de reais, bem como o Presidente Getúlio, pouco mais de meio milhão, e agora Panambi, com apenas 3 licitações que até então julgou, já economizou aí 13.800 reais, né? Então, de forma coletiva, adicionalmente, esses 4 clientes nas 30 licitações economizaram aí mais de 3,7 milhões, né? São resultados bem expressivos. E o aumento na competitividade, ele foi objeto, inclusive, de estudo. Tá? A autoridade dinamarquesa de concorrência pública publicou no ano passado
um estudo que fez com mais de 2.000 licitações, onde eles observaram que a adição de um novo participante em um processo licitatório, ele tende a reduzir aí os custos finais de contratação de 2,5% a 3%. E esse mesmo estudo, ele aponta ainda que o aumento entre 4 a 6 novos participantes no mesmo processo licitatório, essa margem ela tende a ser ainda maior, essa margem de economia, passando de 10% a 13%. Né? Então, voltando aqui para a realidade do Elicita, embora em termos de proporção a gente tenha até então 30 licitações, o que representa aí 1,5% apenas do montante aí analisado pelo estudo dinamarquês, a gente vê já que se desenha, né, se configura esse mesmo cenário aí já analisado lá pelo estudo internacional. Né? Aqui no Elicita a gente obteve então uma economia média por fornecedor adicional de cerca de 4,4%. Então, são os resultados aí até então obtidos pelos nossos clientes. E aqui eu trago consolidado, né, os principais indicadores desses 4 clientes, Pomerode, Paranavaí, Presidente Getúlio e Panambi, né, bem como aqui o resultado, uma média ponderada dessas licitações, que cada um dos clientes licitou até então na nossa plataforma, né, as primeiras 30. E a gente destaca aí alguns indicadores, como o aumento no número de novos participantes, que passou aí de 78%, crescimento também consistente no desconto médio concedido, né, superior a 67%, o impacto direto na economia adicional, né, que foram mais de 3,7 milhões de reais, e o valor médio na economia gerada aí por cada novo participante. Né? Então, em termos práticos, de forma bem resumida para vocês, cada novo fornecedor, ou seja, esses 77 novos fornecedores que o Elicita atraiu, né, devido à gratuidade de acesso à plataforma, esses 77 fornecedores, cada um contribuiu com, em média, mais de R$ 48.500 de economia para a administração pública. Ou seja, a adição de um novo fornecedor no certame, ele teve para os cofres públicos uma economia de R$ 48.500. Né? Isso daqui, em muitos casos, é mais do que suficiente para pagar a contratação da plataforma durante o período de um ano. Né? Dependendo do volume, do vulto do cliente, obviamente, né? Não vou entrar no mérito de valores contratuais, mas é o suficiente para pagar um investimento na plataforma. Né? Então, não estariam onerando os fornecedores que, por sua vez, estariam participando, gerando mais competitividade e, por consequência, reduzindo os custos de contratação para a entidade pública. A entidade, nesse caso, teria o benefício aí de contratar, né, o objeto por um melhor preço. Pessoal, já falei bastante, vou convidar agora o Wellington, que é do município aí de Paranavaí, ele é pregoeiro e agente de contratação no município, assim como outros colegas dele. Ele participou conosco aí dessa fase de desenvolvimento, na fase de homologação da nossa plataforma, e agora, recentemente, eles formalizaram a contratação efetiva, né, da nossa solução, mas o Wellington ele já vem utilizando aí há alguns meses, e ele foi convidado, então, a dar um feedback também para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a nossa solução. Wellington, a gente já liberou o teu microfone, também a câmera, se tu quiseres, fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade para dar o teu feedback aí para o pessoal. Está me ouvindo bem? Sim. Professor Wellington, e só para dar uma história aqui da nossa situação, aqui em Paranavaí nós realizamos uma média de 170 processos por ano, licitações, dispensas, municipalidades, e até o começo desse ano, mais ou menos, no final do ano passado, a gente utilizava uma plataforma que era paga pelos fornecedores. Depois disso, migramos para o compras móveis, até por orientação ali do tribunal de contas. Só que o problema
compras Gov é que não tem a ligação dos dados. Ela é muito complicada. Na verdade, ela é muito morosa. Para cadastrar um processo no Compras Gov, isso não era um problema do nosso sistema de gestão, que é né? É que Compras Gov realmente não tem, não libera esses acessos, né? Então, a gente não conseguia cadastrar simples lá dentro da plataforma, de uma forma mais rápida, mais simples, né? E isso gerava uma morosidade muito grande no processo. O último processo que eu fiz no Centro de Logs, de quase 200 itens, eu fiquei cadastrando ele durante 4 meses. Então, o cadastro inicial no ComprasGov e depois para trazer essas informações do ComprasGov para o nosso sistema. Os vencedores, os lances, então levou bastante tempo, né? Calculei os 4 meses. E a utilização, a experiência, né, como usuário do Elicita, as principais vantagens é a inexistência de retrabalho. Então, como eu acompanhei um pouco aqui da apresentação do Cristiano, são alguns cliques que a gente utiliza tanto no processo administrativo dentro do Atendnet, quanto no Elicita. Então, é muito simples, né? Para mim, a experiência tem sido assim, bem simples. Então, evita ter que refazer, ter que digitar coisas que facilmente são transferidas por meio de uma sincronização ali bem simples. E a otimização do tempo, né? Então, eu consigo realizar mais processos, né? A gente consegue realizar mais processos mais rápido, principalmente por conta dessa facilidade. A gente não tem essa dificuldade de ter que cadastrar documentos, então isso aumenta também a rastreabilidade, que é algo essencial na administração pública, saber como foi feito, o que foi feito. Isso é uma vantagem que nós temos no sistema. Então, tem sido bem. O sistema, como ele cita, ele é bem parecido com a ITM, então é bem intuitivo. Não tem, então, eu já tenho, no meu nome, acho que 4 ou 5 licitações já finalizadas. Então, eu levaria aí alguns meses ainda para finalizar, se eu dependesse do comprador. Então é isso. Então tem sido uma experiência muito rica. Otimizado bastante o meu tempo na utilização da plataforma. Bacana. Bacana, Wellington. Muito obrigado pelo teu feedback, né? Tenho certeza que se algum município quiser entrar em contato também para conversar com você, para pedir mais informações, né? Eu tenho certeza que tu permanece aí à disposição, bem como com a gente, né? Como o Wellington disse, a questão tanto do ComprasGov quanto algumas outras plataformas, eles não disponibilizam API, então a gente acaba, mesmo que queira, né, enquanto software Atendnet, a gente acaba não conseguindo integrar, e isso limita, então, a comunicação, né? O que já é prejudicado com base nas integrações é mais dificultado ainda quando os softwares terceiros aí, eles não disponibilizam API, né? No caso do ComprasGov, a gente não tem um API de retorno, né? A própria plataforma não disponibiliza isso, a gente, consequentemente, não consegue integrar, e isso acarreta aí em retrabalho, em morosidade do processo licitatório por parte dos agentes públicos, né? Então, como apresentei ali, e também como já foi sentido aí pelo colega Wellington, a gente não elimina, né, por completo esse retrabalho gerado aí pelas integrações, no sentido de automatizar todas essas trocas de informações entre o Atendnet, o Elicita, e depois do Elicita com o Atendnet. Muito obrigado, Wellington. Precisando, sabe que a gente está à disposição, pode me chamar aí sempre que necessário, tá? E seguimos aqui então, pessoal. Lembrando também, né, pessoal, como comentei no início, talvez nem todos conseguiram acompanhar já desde o início, essa apresentação, esse webinar, era para falar um pouquinho mais sobre os potenciais do Elicita. Obviamente, a gente tem muitas outras rotinas, né, tanto direcionadas aos fornecedores quanto aos agentes de contratação. Então, seria muito importante que vocês, tendo interesse, solicitem, e já vou deixar aqui
o nosso contato nesse slide. Solicitem aqui uma proposta, né, para nossa equipe, uma proposta comercial aí para contratação da nossa plataforma, ou até mesmo agendem aí uma demonstração de forma mais detalhada. Esse daqui é o nosso contato. Também ao final aqui da apresentação eu deixo no ar um pouquinho mais a apresentação, vocês podem tomar nota, tá? Esses daqui são os contatos da nossa equipe e por meio deles vocês vão conseguir mais detalhes aí, tanto quanto a proposta comercial, quanto também uma apresentação mais detalhada, tá? É só agendar lá com a nossa equipe, eles vão estar à disposição. Muito bem, então, pessoal, não tendo mais nenhum questionamento, a gente vai encerrar aqui o nosso webinar. Agradeço imensamente aí a presença de todos, né, que dispuseram de um tempo. A gente sabe, já fui servidor público, sei como é que é final de ano aí, né, a correria que é na área de compras e licitações. Então, agradeço imensamente aí a oportunidade de estar repassando para vocês um pouquinho mais sobre os potenciais dessa nossa nova solução, o Elicita. Espero que nos contatem para uma demonstração mais detalhada ou até mesmo o envio de uma proposta comercial, tá? Fique à vontade, desejo a todos aí um excelente final de ano, né? Boas festas e até breve.